Curso Fundamentos para a Ascensão e Conexão Espiritual, com o Sr. Sete. Aula. Tema: Cristalização. Parte 2. Participe deste templo ao seu tempo. O Sete se apresenta. Agradece a presença de todos e a oportunidade de sentar. E falo sempre que estamos a redenção, a esse tempo de redenção. E falo que a atitude é esse. Eu falo se faz a possibilidade presente. E como vamos buscar essa possibilidade agressiva? Eu falo que temos de trabalhar essa nossa consciência, a fim de buscar a retidão. Eu falo que a ascensão espiritual, ela está voltada à cristalização do seu próprio ser. Eu falo que cristalização ela é um treino constante, a fim de poder reparar a cada instante, para que esse reparo faça uma condução de forma equilibrada, de forma ilibada, de forma moral. E não é a moral pelo olho dos outros, mas sim a moral um efluxo vertente de dentro de nós. Pois essa moral, ela é existente aí dentro. Eu não preciso buscar a moral, a comparação ou a instrução que me fornece. Mas pelo que eu falo que no tempo presente, ele vem de forma controversa à moral. Então eu falo que a única moral de fato existente é aquela que está intrinsecamente dentro de ti. E a fim de eu poder cristalizar, eu tenho que buscar essa introspecção, essa convergência para dentro do meu próprio ser, a fim que ele possa me reparar, a fim que eu possa me reparar. Então, eu falo que essa cristalização é uma construção de pontos a pontos, até que chega um ponto que o meu hábito, o meu agir, ele está completamente reto, onde nada me faz o meu próprio reparo. Eu falo que essa é a forma que vou buscar essa cristalização, essa elevação do meu padrão vibratório e me manter a ele, sem que nada externo venha me gerar desequilíbrio. E falo que o único meio que é incontaminado é a luz. Somos luz, somos filhos da luz. Porém, falo que todo o nosso agir, ele está firmado à periferia. Nós somos nascidos da terra, tanto eu quanto vocês. Estamos a um estágio distinto, porém somos filhos
terra, filhos da luz, nascidos na terra. E, portanto, toda a nossa realização, ela é periférica. Realizamos tudo através do nosso intelecto. Então, eu falo que o intelecto, ele tem que ser muito bem lapidado, a fim que ele seja um excelente realizador do nosso ser divino, que ele dando a direção. Porém, eu falo que, a fim de poder usufruir dessa divindade, temos de buscar a cristalização do nosso ser, a elevação dessa potencialidade que somos. Isso. Somos potencialidades espirituais. Mais uma vez, quando eu falo potencialidade espiritual, não tem nada a ver com troca mediúnica. Tem a ver com a elevação do nosso próprio ser, a fim que, de fato, possa usufruir de toda essa sabedoria, de toda essa sapiência que nos habita. Porém, eu falo que tenho que buscar essa cristalização do meu ser. E, para tanto, eu falo que isso é um treino constante, um reparo diário, a fim que o seu brilhar ele seja irreparável. E muitos falam, isso é uma balela, isso é uma impossibilidade, pois está em carne. Eu falo que simplesmente sois nascidos em carne, mas de fato não sois carne, sois luz. E se assim consigo, na mais profunda consciência, na mais exaltada inconsciência, consigo de fato conceber aquilo que sou e não o estado que estou. Então eu falo que temos de buscar esse equilíbrio. E o tempo ele é completamente propício. Estamos a esse tempo de forma aflorada, onde os extremos eles vão cada vez mais ser exaltados. E falo que em nenhum extremo existe ponderação e equilíbrio. Portanto, eu falo que esse equilíbrio ele tem que ser voltado ao seu interno e não ao seu externo, a fim que de fato vocês possam caminhar ao meio do mais impregnado que se encontra, pois esse meio se encontra completamente impregnado, seja ele ao meio encarnado, ou seja ele ao meio desencarnado. Todo o plano ele está ao caminho de uma ruptura. Aí muitos falam, então isso vai ser uma coisa terrível, uma ruptura. Eu falo, não. A ruptura será terrível àqueles que não se prepararem a poder transpor essa ruptura. Imagina você caminhar ao meio sem ter nenhuma preocupação com tudo aquilo que te cerca, onde nenhum temor lhe faz volume, onde eu posso ser genuíno, onde eu posso ser liberto dos meus temores, sem nenhum tipo de problema a poder
observar e absorver. Mas o porquê eu falo que hoje, a maior parte daquilo que observamos, temos de qualificar a fim de poder absorver. Então, falo que essa ruptura ela só vem conspirar ao favor daqueles que estão buscando essa ascensão, essa potencialidade espiritual. E agora é o tempo, e agora é a hora. Há tanto, aproveitando esse exercício que fizeram agora há pouco, vamos entrar de novo numa introspecção. E cada um pode se postar da forma que lhe apraz, a fim de poder sentir, ter uma experiência com essa amanência que lhe habita. Então feche seus olhos, respira pelo seu nariz, trazendo essa respiração até 4. Depois soltando essa respiração até 8. Da forma que mais lhe trazer conforto. Tome única e exclusiva atenção sobre a sua respiração. Faça essa contagem. De 1 a 12, respirando até 4 e expirando dos 5 a 12. Toma única e exclusiva atenção sobre essa respiração. Continue nessa frequência de respiração. Porém, agora minha atenção não está na minha contagem, mas está nos meus batimentos. Se quer, posso colocar em frequência o batimento com a respiração que estou tendo. Sinto esse pulsar
Sinto essa energia em cada batimento. Esse fluxo que corre por todo o meu corpo a cada pulsação. Sinto a pulsação em cada membro do meu corpo, em membro a membro. Sinto a vibração dessa energia. Em cada célula do meu corpo inteiro vibra e pulsa. E essa energia, ela é tão latente, tão forte, que vai ficar maior que o meu físico. Ela se expande além do meu corpo físico. E ela se expandindo, essa energia, ela consigo vislumbrar a luz que ela é, a radiação de luz que ela tem. Maior que a forma do meu corpo. Ele é um círculo que envolve todo o meu corpo, extrapolando em todas as direções. Reparo cada camada dessa luz. E no alto da minha cabeça sinto uma energia se conectando a essa luz.
essa energia começa a ter brilho. Essa energia expande a minha energia, expande a minha luz, clareando cada camada da minha própria energia. Essa energia é paz. Sinto amor nessa energia. Essa energia me repleta de amor. E sinto em paz. Não perco o foco da luz. Sinto essa luz no meu coração, pois ele expande. O meu coração é maior do que tudo. Ele é do tamanho dessa luz. Sinto amor. Sou amor.
Sinto uma energia que ela é bondade. Essa energia só tem certezas. Começa a subir junto com essa luz. Vá uma escalada ao alto. Buscando entrar nesse caminho dessa luz que vem de cima. E eu cada vez mais acima. Sinto saindo cada vez mais ao alto. Flutuo nessa luz. Firme escalada. Mais acima e cada vez mais acima. E lá em cima, vejo luzes ao meu lado. Procuro uma luz que faz sinergia com a minha luz. Sinta essa luz em sinergia. Como uma tocando a outra.
trazendo paz, me trazendo firmeza, certeza, amor. Estou repleto de amor para poder doar. Eu emano amor, eu recebo amor. Agradeço. Sou gratidão. Venho descendo a um pouso. E sinto o tamanho da energia que está contida a todo o meu ser. Sinto harmonia. Toma atenção aos meus batimentos. Toma atenção à minha respiração. Mantenho essa energia que absorvi de si. Sinto essa energia em todo o corpo. Retomo meus movimentos de dedos.
meu corpo todo latejando. Sinto que essa energia ainda vibra e lateja todo o meu físico. Sois potência. Isso é potencialidade. E com essa potencialidade, tudo, absolutamente tudo, ele lhe faz alcance. Novamente eu fecho meus olhos, mentalizo aquilo que quero, ponho firme a minha mente, aquilo que faço desejo nesse instante. Concentro única e exclusivamente nesse desejo. Vislumbro esse desejo se materializando. Essa é a potencialidade criativa. Posso tangenciar saúde, posso oferecer cura. Essa potencialidade. Me sinto forte, me sinto potente. Nada me impede. Eu sinto essa potência divina. Esse empoderamento que está dentro de mim. Essa capacidade regenerativa, criativa, sendo o poder, a ressurreição para a vida. Sinto o poder de Deus que está dentro de mim.
posso me sentir todo instante com esse poder latente. Quanto mais eu trabalhar esse caminho, mais esse caminho fica fluente. Abro os meus olhos e me coloco nesse ambiente. Então, por todas as oportunidades que a vida possa lhe oferecer, se eu tiver em pleno equilíbrio, se eu tiver com esse poder latente, não existe escuridão, não existe sombra, existe só certeza, absoluta certeza. Nada pode me impedir. Você é o Senhor de poder realizar de forma plena, de forma harmoniosa, de forma ilibada, de forma moral, a usufruir desse poder de forma infinita, pois Ele habita. E quanto mais e mais e mais e mais eu levo essa potencialidade em treino, mais eu consigo tangenciar todos os instantes da minha vida por essa potencialidade. E com ela, não tenho dúvida, só terei certeza. E aqueles que tiverem esse foco do desenvolvimento da sua capacidade de troca, é dessa forma que eu tenho que buscar essa troca, onde eu me elevo lá em cima, trago toda essa potencialidade, busco essa sinergia, e dentro dessa sinergia em comunhão, processo o meu trânsito. E com isso, é certo que vou poder realizar a forma mais plena dessa troca. E a esse meu dia, quando muitas vezes eu tenho me colocar a um, a outro, porque muitas vezes vocês vão ter que expor a palavra, a fim de poder gerar comunicação um ao outro. Como você me falou ontem, tem uns outros aí que eu tive de realizar. Então eu busco dentro dessa potencialidade. O poder é um ao outro. E eu não preciso provar. Eu não preciso ter a razão. E eu falo que quanto mais eu exponho, sem ser incisivo na minha razão, mais faz com que os outros busquem a sua própria razão. Então eu não preciso entrar em convergência com baixa vibração. Eu sempre posso levar a minha convergência em vibração.
trabalhar o meu padrão? Lá cima, na mais alta vibração. Então eu tenho que expor, e aquilo que eu tiver de expor, eu tenho que expor lá em cima. E quando rebatem essa tua vibração, eu não entro em sinergia, nem por convergência, nem por divergência. Então aquilo que eu tenho que expor, eu simplesmente exponho, se assim for a necessidade. E não preciso provar quando alguém rebate. Quando alguém rebate. Isso, rebate ou contrapõe. E muitas vezes você baixa a sua vibração a fim de poder esmiuçar a contraposição. Não temos necessidade disso. Não temos necessidade disso. Mas daí não ficamos sem diálogo? Não. Diálogo, daí fica uma coisa meio... Por que sem diálogo, filho? Porque eu me calo. Porque eu me calo. Não, eu falo que você concorda e deixa esse entrar a explanação. Acontece muito. Então eu falo que quanto mais eu deixo o outro, esse outro vai chegando às suas próprias Conclusões. ele vai se retificando. E você fica como? Calado. Eu falo que você fica de observador. Mesmo pelo que a maioria da maioria, a necessidade é de falar e não de ouvir. Aqui, assim, um depoimento bem rápido. Nesse processo de a cada instante você se reparar, né? Você prestar atenção, eu comecei a prestar atenção, me chamou a atenção uma questão que é o controle do ego. Porque eu estava numa situação, uma pessoa começou a conversar, e aí quando eu me vi, eu simplesmente, ela nem terminou a história dela, eu já comecei a contar a minha. A E necessidade. aí eu não parei para escutá-la. E aí eu falei, nossa, olha o que eu estou fazendo. Né? E aí eu acho que, e aí eu comecei a ler a respeito da buscar a ler ou prestar atenção nessa questão do controle do ego, que isso para mim é ego, né? Você não escuta e deixa você só falar. Interrompe, né? Interrompe, e acho que também daí vai nessa linha, né? De você às vezes não precisar falar, né? Você fica quieto. Então eu falo que, a fim de eu poder buscar essa ascensão, a primeira parte, eu aprender a controlar, essa foi uma palavra minha, a minha própria fala. Então eu preciso controlar a fala, onde eu tenho que aprender a silenciar. A silenciar. Isso. A fim de poder ouvir. E não necessariamente tudo aquilo que vou ouvir, tenho que escutar. Filtra. E tem que dar opinião também, né? Eu falo que a opinião deixa que os outros dão. Você pode expor uma linha de seu raciocínio. E depois esse outro vai esmiuçar todo esse raciocínio, uma contraposição, até que esse mesmo vai achar uma saída para aquilo que você colocou, se nada mais você colocar. Se você quiser provar, só por um momento, se você quiser provar, eu falo que esse vai contrapor. E se você não quiser provar, esse outro vai tentar te explicar a situação dela. E cada vez que ele chega à conclusão dela, ele vai reconcluir de novo. E vai voltar ao ciclo. E vai voltar ao ciclo. E vai voltar ao ciclo, até que ele chega num ciclo que faça pertinência à forma com que você colocou. E eu falo que toda vez que escuto, dou a oportunidade para o outro poder buscar a coerência dessa subida evolutiva
pois nunca posso subestimar o outro ser. Ele tem tanto esse poder assertivo quanto você. O que ele precisa é ter a oportunidade, a fim de poder ele mesmo trazer esse floramento. Ele fala que tenho que aprender a controlar as minhas ansiedades. Como você falou, eu precisei suplantar aquilo que estava me contando. E geralmente quando te conta um fato, você rebate com outro fato. Sim. Mas eu falo que fatos, eles não geram nenhum tipo de profundidade. São fatos. Ele pode trazer aprendizado pela ocorrência e vivenciamento certo, e não pelo vivenciamento dos outros. Então, por isso que eu tenho que, quando tenho de expor alguma situação, eu exponho ela, mas não quero firmar aquilo que você está expondo, quando assim se for necessário a sua exposição. E assim, o que eu peguei é que não era necessário, sabe? Não é necessário se expor, né? É porque assim, vira um vídeo, um hábito. A pessoa conta uma história, logo em seguida você já começa a contar a sua, mas na verdade ali, escuta mais, né? Você não precisa toda hora contar a sua história. Entendeu? Claro que entendi, filho. Essa é a palavra mesmo. Uma coisa Onde você tem que conseguir controlar a exposição da sua palavra. perder a oportunidade de ficar calado. Esse eu falo que é um grande dom. Sim. O aprender a se calar. É um exercício diário para mim, assim, que estou aprendendo, tentando controlar. E geralmente quando você se cala, você não julga. Quando você se cala, você observa. Primeiro lá, depois ali. Vai, filha. Pai, eu estou muito de acordo com a Iva, porque assim, acontece comigo também. Eu já perdi muito, não é perder tempo, mas antes eu ficava em conflito com a pessoa, queria expor a minha opinião, achava que a minha opinião era mais certa. E eu vi que não é. Eu percebi, com o longo do tempo, que cada um tem o seu tempo de entendimento. Então, às vezes, eu fico escutando dentro de mim, eu falo assim, não concordo muito, mas se aquela pessoa, eu vi que ela estava precisando falar, eu escuto. Mesmo que eu não acho certo, para ela é o certo. Tá certo isso. Respeitar e ficar quieto, e você pensa assim, não concordo, mas está tudo bem. E eu falo que aquilo que faz pertinência, eu falo que eu ouço e escuto. Aquilo que você acha que não faz pertinência, você simplesmente ouve. E eu falo que o próprio ser, ao debruçar, faz com que ele entre em reflexão. E muitas vezes essa reflexão faz a necessidade de poder expor. E é aquilo que você faz com o trabalho, né, filho? Sim. Eu paro e escuto. Sim. E pouco reparo. Então eu falo que esse é um exercício que eu tenho que trazer ao meu controle. Eu tenho que trazer o controle das minhas compulsividades. Então eu falo que de cada 10 que você come, 8 é só compulsão, só 2 é necessidade. Então eu falo que eu tenho, inclusive, de conseguir controlar toda aquilo que é compulsão.
a fim que eu consiga tangenciar essa cristalização. Estamos falando da cristalização. Quando eu falo que tenho que expor, sou obrigado a expor, estou falando que é um movimento que se faz necessário pelo aquilo que você realiza, pois estamos a realização da forma periférica, como a primeira palavra que falei. Então sempre a nossa realização ela está voltada à periferia e necessariamente eu falo que eu ajo entre os seres. Então muitas vezes eu tenho que expor isso, porém eu não tenho de comprovar isso. A fim de eu poder de fato cristalizar, eu tenho que saber exatamente aquilo que se faz necessário e aquilo que é compulsão. Por isso que falei de cada 10 ações que são realizadas, 8 são compulsivas, 2 só são necessárias. Então, a ação compulsiva é aquela que você falou, eu tenho uma necessidade, na hora que eu falo, eu tenho que rebater. Rebater assim, é contar Isso. até concordando. Isso, contando um caso similar. Isso, contando um caso similar, onde você se equipara. Mas na verdade ali é mais escutar, porque assim, né, a pessoa contar uma história. Você não precisa fazer uma comparação ou trazer a história para o teu eu. Deixa no você, não é você. É a mesma coisa com um sentimento que você vivencia do outro ser. Então você traz o seu sentimento a reflexo e com isso você faz o sentimento desse outro ser. Sem a necessidade de você revivenciar o sentimento. Né? Eu falo que essa é comparativa. Quando não se faz necessidade disso. Então eu falo que a compaixão, ela não está em você baixar a vibração para se equiparar ao outro. A compaixão está em você elevar e ter seu padrão lá em cima e tentar trazer esse para o seu padrão e não baixar o seu padrão a fim de exercer a compaixão. Isso não é compaixão, já fala que isso aí é se colocar à altura para que esse se sinta confortável. E o conforto não traz prosperidade a ninguém, nem a você e nem a outro. Vai, então. Eu acho que quando o senhor explica pra gente, né, do parar e reparar, eu acho que a humanidade está tão acostumada esse ritmo, né, que o periférico faz com a gente. O ser humano acabou medindo força, né? Então, quando eu falo, e aí eu quero que o outro escute, e eu tenho a necessidade de falar, porque eu também acredito que aquilo que eu vou falar, de uma certa forma, vai colaborar com outra pessoa, assim como eu escutá-la. Só que o ser humano foi, para mim, minha opinião, posso estar super errado, mas eu acho que ele foi num extremo de medir força, sabe? Do falar, e talvez o conteúdo que eu vou falar, na minha opinião, seja mais importante que o do outro, porque nesse momento a gente percebe que não houve essa parada, a pessoa não parou para não reparar, ela não conseguiu reparar. Faz sentido? E eu falo que geralmente a necessidade da exposição da palavra, como eu falei, de cada 8, ela é compulsividade. Compulsividade a fim de poder enaltecer o seu ser.
a necessidade que você tem de enaltecer o seu ser perante os outros. Aí. E a coisa que menos deve importar a sua vida é aquilo que o outro acha dela. A coisa que mais deve importar a sua vida é aquilo que você acha de você mesmo. A forma com que você tangencia as suas oportunidades. A forma com que você absorve conhecimento. E eu falo que toda vez que você enaltece a sua potencialidade perante aos outros, você está se colocando ao pedestal. E está deixando de observar, a fim de poder observar a sua verbosidade. E o que você vai levar disso? Absolutamente nada. Vai, filho. Sete. Tem uma questão. Quanto mais próximo a gente alcança essa cristalização, mais próximo a gente está do desencarno. Não, filho. Isso não tem a ver com aqui e aí. Eu vi alguns casos já, de pessoas que realizaram tudo e foram muito cedo. Tu já está praticamente tranquilo que completam a jornada. Tem a ver isso ou não? Estamos numa escala evolutiva, né, filho? Isso é uma realidade. E eu não tenho essa percepção de o desencarne ele está atrelado àquilo que você teve como capacidade de absorver e de crescer. Mesmo pelo que, se você tomar atenção um ao outro, as capacidades elas são distintas e as possibilidades elas foram pareadas. Então, o que quer dizer isso? Eu falo que todos nós viemos com a mesma potência, somos gerados, concebidos, melhor do que gerados, acho que a palavra é concebidos, pois Deus não gerou ninguém, Ele concebeu a força da sua criação. Então fomos concebidos pela mesma potencialidade, viemos pareados com essa mesma potencialidade, e uns pela busca, pelo empenho, pela dedicação, conseguem essa escalada evolutiva com muito mais efervescência. E é isso que distingue um ser de outro, inclusive. Aquilo que observou e absorveu. Aquilo que absorveu e fez fundamento e sentido. E eu falo que não é o tamanho da sua mala que vai determinar o conteúdo da sua bagagem. Então eu falo que eu acredito que esse caminho evolutivo ele tem um tempo de transição e amadurecimento. E muitos colocam aí os estágios com um tempo determinado pela vida que você tem de tempo. Mas eu falo que todo tempo é um tempo relativo, que o tempo de fato ele é inexistente. E você está simplesmente uma fração do todo. Quando eu falo fração, eu estou falando de tempo e espaço. Então, filho, eu não acredito que o absorver essa possibilidade de cristalização, de ascensão espiritual, desse empoderamento, lhe traga algum tipo de brevidade. Eu acho que tem a potencialidade
infinita. Ou a capacidade finita. E é conforme você faz essa escalada, ela se torna finita ou ela se torna infinita. E por isso que fala que toda vez que eu atinjo a meta, eu elevo a meta. São os patamares. Então toda vez que eu atinjo uma meta, eu estou elevando essa meta. E essa meta, eu acredito que ela tangencia o infinito. De onde viemos? E aquela história que eu falo, que é a ideia brilhante ou a ideia falida? A ideia brilhante, ela tangencia de forma perpétua. Ela é brilhante. E toda ideia falida, ela é finita. E acredito que a vida é isso. Ou você tocar a meta e essa meta ela ser elevada. Então estou sempre trabalhando acima, em busca dessa meta. Então, ela não tem tempo e espaço. Só tem escalada. E o tempo e o espaço, eu falo que ele é a conveniência das oportunidades. Então eu falo que o planejamento, ele é macro, cósmico. E somos uma fagulha desse macro cósmico. Porém, eu falo que dentro dessa fagulha existe a mesma ordem desse macro. Por isso que eu falo que cada um tem a expansão da sua meta, conforme galga ela. Então eu não acredito que tenha por mérito, mas eu falo que por oportunidade, por preparação de como você está elevando e atingindo a meta. Então, o desencarne ou a carne, se você reparar, uns entram na carne e saem da carne do jeito que entraram, sem quase nenhuma evolução. E outros entram na carne e têm elevada evolução e elevado tempo de carne. Não tem uma regra, não tem uma receita. Como eu falo que não existe uma receita fiel para que todos façam o seu bolo. Cada um tem uma receita, pois cada um tem uma meta. E essa meta ela vai se transformando conforme eu vou galgando. É isso que eu acredito, filho. Não lhe tenho certeza, pois estou nessa busca dessa meta. E sempre quando eu acho que estou ao toque dela, eu olho e falo, olha quanto pequeno que sou ainda, quanto tenho de aprender e qual o tamanho que tenho que galgar. E toda vez que olho para cima, tenho entusiasmo a poder galgar essa montanha. E não falo que ela é complicada, porque complicada é quando não se escalar. E ao empenho me faz toda a possibilidade de escalada. Como todos têm essa mesma possibilidade dessa escalada. Não me sinto mais nem menos. Mesmo pelo que, como falei, estamos ao mesmo plano. Nada nos diferencia. Absolutamente nada. A não ser o empenho de cada um para buscar essa iluminação.
E falo que me sinto absolutamente pleno nessa busca, mas vejo que quanto mais ao tempo e espaço, aqueles que estão à entrada desse plano, nesse tempo, as oportunidades são absolutamente mais favoráveis. Favoráveis. Mesmo vivendo a mais plena turbulência. Os encarnados? Encarnados e desencarnados. Ah, E eu falo que quanto mais esse tempo e espaço ele vai à frente, mais propício ele está àqueles que querem de fato galgar essa ascensão. E eu falo que eles estão expostos, como nunca assim estiveram, para todos, indistintamente. Como eu falo, esse tempo é um tempo esplendoroso para aqueles que de fato querem buscar essa possibilidade dessa ascensão espiritual. Conheço pessoas, né, que estão com isso na frente dela, essa possibilidade, que está com a possibilidade na frente dela, batendo várias vezes, olha que oportunidade, não é toda hora que bate, e a pessoa não percebe. E se a gente fala, é errado a gente falar isso aí, mas se a gente fala para o melhor, não escuta, não quer entender, e está lá a oportunidade para essa pessoa. Eu não sei explicar, não sei se o senhor está me entendendo. E eu falo assim, filha, que a fim de você poder falar, quando você está falando em espiritualidade, em religiosidade, eu falo que você tem que solicitar. Se você não solicitar, eu falo porque não está pronto para ouvir. Então ele tem que ser solicitado. E aí sim, solicitado, eu falo que debruce sem medo. E não imponha a sua verdade, mas debruce sem medo. Mas o quê? Mas debruce sem medo. E eu falo que não tenho que entrar naquela convergência de querer ter razão. Eu só vou debruçar aquilo que tenho como sentimento, para ver se esse meu sentimento faz algum tipo de despertamento. E eu falo que muito mais do que minha palavra faz sentido a minha vibração. Então eu tenho que vibrar na mais alta frequência, independente da minha palavra ou da minha ação. A oportunidade é dada a todos, né, É claro. É uma questão de escolha, né? Eu falo que a oportunidade ela vem de forma livre, de forma habitada. Ela é exposta hoje, como eu falo, como nunca antes foi assim exposta, a fim que todos possam ter a possibilidade, por menor que seja o seu entendimento e compreensão, de galgar essa possibilidade evolutiva. É claro que ela exige empenho, que ela exige trabalho, e cada um dentro da sua própria possibilidade. E você não quer que teu entendimento seja pareado com o outro.
Então eu falo que você pode elucidar para que a sua própria variação, e muitas vezes só com a possibilidade de você ouvir, vai chegar às suas próprias conclusões. Eu falo a vocês que se permita a buscar essa convergência, de parar pelo menos ao começo do dia e ao final do dia, trazer essa convergência espiritual, sentir Deus, sentir a emanência que habita cada um de vocês. E quanto mais eu fizer isso, me regrar pelo menos 2 vezes ao dia, tenho certeza que vocês vão buscar isso muito mais do que essas 2 vezes ao dia. Eu tenho que buscar o despertar disso. E esse é o caminho. Então se dê essa oportunidade. Não se coloque como a uma roda que ela gira com tamanha firmeza que não lhe dê o tempo e a oportunidade para você buscar aquilo que é mais importante para a sua vida, que é a ascensão da sua espiritualidade. E como colocamos a esse exercício ao começo, se eu paro, faço essa conexão, trago à minha mente, depois desse empoderamento, eu tenho toda a capacidade de materializar à minha frente tudo, absolutamente tudo, tudo aquilo que me apraz. Porém, falo que tudo aquilo que materializo me torno responsável pela utilização em coerência. Isso. Então eu falo que posso ter tudo, mas vou ter que saber sabiamente compartilhar tudo. Mesmo pelo que eu falo que toda vez que tenho, seja o que for, só tenho porque sou uma potencialidade espiritual. Só realizo o bom sou essa potência divina. Só consigo materializar se souber como vou usufruir e como vou ser colaborativo. A vida é feita a colaboração. Já tive isso como verdade, que a vida era uma troca.
vida não é uma troca. Mesmo pelo que eu falo que não posso e não devo esperar a reciprocidade. Reciprocidade é balela. Eu falo que busco realizar o meu melhor a fim de poder estar sendo colaborativo com o meu próprio Criador, a fim que de fato eu seja agressivo nessa jornada evolutiva, onde a ideia ela seja brilhante e seja agressiva. Agressiva. Não, agressiva, de acrescentar. Isso. Por isso que o Senhor te falou, a vida é uma soma. Não é uma troca. Isso não é uma troca, é uma soma. E toda vez que eu tenho a possibilidade de realizar a fim de somar, tenho que ter a certeza que assim eu faço pela potencialidade dessa imanência. Não tenho mérito nisso. Tenho só a capacidade de servir ao meu Criador. Pois eu sou parte dele. E se de fato eu poder servir, ele está em mim e eu estou nele. Isso de fato traz tudo de forma harmoniosa, esplendorosa, pois a vida ela é esplendorosa. E eu falo que eu preciso estar equilibrado a fim de poder realizar muito mais, com mais facilidade, sem desgaste, a fim que a vida não seja um desgaste, que ela seja um fardo, que ela seja uma batalha, que ela seja uma luta. Isso é uma colocação completamente equivocada, onde você fala que eu vou ter que vencer um leão hoje. Hoje eu vou ter que sair à luta. Hoje eu estou pronto para a batalha. É errado, né, pai, falar assim? Se assim você se concebe, assim será. E é o que as pessoas mais falam. Eu falo que eu tenho que sair à vida, que eu estou pronto à minha melhor jornada, que eu estou pronto a ser colaborativo na forma que Deus me permite, a fim de ser sempre a busca dessa ideia luminosa, a fim que de fato o retorno lhe seja agressivo. Muito bom. Então, vamos de pé todos. Solicite a sua participação em nosso grupo IDAC Aulas. Lá conversamos assuntos pertinentes e disponibilizamos nosso link para participação de modo virtual. Para solicitar, basta entrar em contato conosco pelo Instagram ou clicar no link da bio que está em nosso perfil. Fé é certeza da providência divina.